Vocês vão ver agora alguns dos trechos com os tópicos mais quentes que eu discuti nos últimos tempos. E lembrando a todos vocês, se ficou qualquer dúvida, precisa de qualquer consultoria ou quer uma assessoria para comprar o seu primeiro carro premium, não deixe de me procurar lá no Carchase. Me comenta sobre o futuro da Honda no Brasil, depois que pararam de fabricar o Civic e que o G11 provavelmente vai vir acima de R$200 mil. Cara, putz, é verdade. Sabe que todo ano eu começo a preparar um conteúdo aqui para vocês que não dá tanta repercussão, tá? Que são dos carros que eu mais espero em termos de lançamento para o próximo ano, né? E para minha surpresa, eu vi que nós teremos uma nova geração do Honda Civic, né? Aí eu falei, bom, será que vale a pena eu falar? Não vale a pena eu falar? O carro ficou bem interessante lá fora, né? Mas o carro é muito bom em termos gerais. Não sei. Cara, a realidade é o seguinte, o Honda Civic sempre foi um bom automóvel em todas as suas gerações, tá? O que eu acho que acontece? Cara, as montadoras, velho, aqui no Brasil elas têm uma situação meio capciosa, né? Não vou falar que elas são coitadas, que elas são vítimas dessa situação toda, mas, cara, infelizmente o custo de transação, de você ter uma operação de fabricação no Brasil, tá complicado, velho. Entendeu? É muita carga tributária, né? Tudo bem, outros países do mundo talvez tenham cargas tributárias equivalentes àquelas que nós temos aqui no Brasil. O problema é a questão de você estar pagando muito para ter pouco retorno, certo? O que acontece? Né? A gente sabe por um fato também que muitas das montadoras, né, elas gozavam de muitos benefícios fiscais regionais, né? E a maioria desses benefícios fiscais regionais também foram suspensos, né? A gente sabe que em escala federal também, né, muitos dos pleitos na indústria automobilística nacional sempre foi uma indústria muito forte, né, geradora de empregos. Essa sempre foi uma das grandes bandeiras que justificou elas sempre pleitearem muitos benefícios junto ao governo, junto ao Estado. Fosse Estado, fosse esfera federal, né? E isso tudo veio caindo por terra nos últimos tempos, né? Aí some-se a isso, né? Que não é só essa questão da carga tributária, né? É o custo também de você se manter legal no Brasil. E aí você começa a entrar em outras esferas, que é a esfera, por exemplo, trabalhista, né? Que é tipo quanto custa o trabalhador seletista, né, para o empregador, né? O impacto que isso tem. E não tem almoço grátis, realmente. Nós vamos ter um sistema garantista que vai prezar por muitos direitos do trabalhador, e eu acho que tem que haver um mínimo, tem que haver um básico, tem que haver certa sanidade nessa história toda, né? Regulamentar a jornada de trabalho, regulamentar férias e tal, só que o problema é que a gente foi numa linha extremamente protetiva, né? Que isso tudo, velho, não tem, é o que eu falei, no final do dia acaba gerando custo, né? Então as empresas acabam tendo que gastar muito dinheiro para se manter legais, entendeu? O custo que ela tem de sistemas, de funcionários, recursos humanos, tal, contabilidade, isso tudo vai pesando um pouco, né? Então, tipo, no final do dia a gente vive uma realidade hoje que você vê a Ford foi embora, né? Quem que tá aí produzindo bons carros, mesmo assim, bons carros que eu digo, não tô nem falando de escala premium, né, na realidade. Estou falando de carro, de automóvel. Você tem a GM, que ainda se mantém com uma presença forte no Brasil. Você tem a Volkswagen, né, em alguma maior escala. Você tem a Fiat, né? E aí, cara, quando a gente vai para o contexto das japonesas, a gente tem que entender o seguinte, né? Se eu fosse olhar de fora o que acontece com a linha da Honda, especialmente, você vê que, assim, é o carro urbano, o carro um pouco mais alto que tem feito sucesso, né? O HR-V, por exemplo, é um carro muito bem sucedido, né? E queira ou não, velho, por questões de custo, já que nós não vamos fabricar esse carro lá, nós vamos levar o Civic vai se tornar um produto de nicho, um produto premium, ele realmente é um carro melhor do que a geração anterior, está sempre evoluindo, só que ele vai ficar caro, né? E na realidade, a minha leitura é que a Honda vê o City como talvez o carro que vai substituir o papel do Civic no slot de preço, entendeu? Então, basicamente, o que está acontecendo com o Brasil, gente? A gente está numa situação que a gente está empobrecendo de maneira geral, né? A gente está cada vez pagando mais caro para ter acesso a produtos. Então, se lembra aquela época das carroças? Eu acho que a gente está caminhando muito em direção àquele mercado meio medíocre, certo? Que, infelizmente, a gente como moeda não tem mais força, né? Grande parte das cadeias produtivas, montadoras são montadoras, né? Os componentes eletrônicos, né, componentes gerais do carro, muita coisa importada, isso vai se traduzindo num carro cada vez mais caro.
Então, puta, a postura é, o que pode entrar nesse slot dos cento e poucos mil reais, que era um slot do Civic, de antigamente? Ah, é o City. Tá, mas peraí, o City não é o mesmo carro que o Civic, ele é um carro inferior ao Civic. Mas é isso que vai acontecer. Você vai ter o City ocupando o slot de quem quer um sedã médio para pequeno, né? E na realidade eu acho que o foco de todas as montadoras está em produzir o que o mercado quer. O que o mercado quer de verdade? O que prospera no Brasil? É especialmente o crossover, né? O Savizinho, né? Que é o carro que basicamente faz tudo que o sedã faz, mas você está numa posição mais alta, né? A posição mais alta de dirigir virou uma coisa que é um benefício enorme para o mercado brasileiro, para as pessoas que vivem no Brasil, né? Principalmente, eu já ouvi isso muito do sexo feminino, que assim, o carro mais alto dá uma maior sensação de segurança, né? E aí tem duas situações que o carro mais alto lida muito melhor do que um carro mais convencional, que é né, você se sente mais protegido porque você está num carro mais alto, né? Então, por exemplo, a questão de segurança pública, eu acho até que é uma falsa sensação de segurança, mas ela existe. Isso é um argumento utilizado para o marketing quando vai criar um carro, quando vai pensar no produto. E obviamente, é o que eu sempre falo, apesar do carro ser mais alto, não significa que ele sofre menos com ruas esburacadas. Então assim, o carro alto sofre tanto quanto desgaste de componente, de suspensão, manutenção, só que você tem mais, como eu posso dizer, dignidade de trafegar, entendeu? Valeta, lombada, buraco, entendeu? Você tem uma sensação que você consegue se mexer, se movimentar, entendeu? Não sei se aí como é que tá a realidade, quem me acompanha sabe que eu sou de São Paulo, mas cara, nos últimos anos, cara, a situação do asfaltamento de São Paulo, assim, são mal e mal alguns trechos de algumas avenidas, de algumas das marginais que tá se salvando. Pra você andar em São Paulo, cara, assim, da noite pro dia você entra, meu, assim, o animal de teta que vai lá e faz uma obra, o cara que recapeia aquilo que nem o rabo dele, entendeu? Você fala, meu, não é possível que o cara não teve a decência de nivelar o asfalto, porque você vai ver, tipo assim, tá tipo assim, né, o recapeamento, você vê que tem um negócio escroto ali em cima, né? Tipo, você fala, meu, o que esse idiota animal pensou antes de fazer isso, né? E assim, no final do dia é o dinheiro dos nossos impostos que está pagando aquele serviço, né? Então assim, vamos otimizar a margem? Eu sei se é a realidade, né? Quantas empresas aí no Brasil de verdade têm contrato com o ente público para fazer o melhor trabalho possível? Não é ninguém, né? Vamos ser sinceros, é uma matinha, né? O contrato lá vale 100, então como é que a gente vai dar um jeito de entregar esses 100 que eles estão pagando custando tipo 10, né? Não é que a gente vai fazer um bom trabalho. E cara, quando a gente olha para isso tudo isso que a gente tá falando de Honda, né? No final do dia todo mundo prefere andar de HR-V do que andar de Civic, entendeu? Então, tipo, será que vale o esforço? Então assim, o carro é sem sombra de dúvida, é bonito, é uma baita plataforma, mas vai ser um produto de nicho, vai ser caro, vai ser premium. E eu acho que é um tiro no pé, porque assim, quando a gente bota na ponta do lápis custo de financiamento, entrada e tudo mais, do carro de 200 pro carro de 240, pro carro de 260, né, ou... Puta, meu, tem que entender muito bem para valer a pena, porque eu acho que se espreme um pouquinho mais, você vai andar de coisa muito mais legal, ainda que um pouquinho seminovo, certo? Falei pra burro, hein?